crianças, vamos continuar então? Então vamos, já que vocês já realizaram tudo de português, agora vocês vão voltar com o livro, pega lá novamente o grupo 2 e vocês vão lá para o capítulo de matemática. Hoje na matemática nós temos uma novidade. Olha só que legal. Então, abre lá na página 161. Vamos ver o que a página 161 vai estar trazendo para vocês. Ó, multiplicação com um dos fatores de 2 ou de 3 algarismos. Vamos ver o que é isso? Então, vamos lá. Vamos abrir. Ota, Lelê. Vamos abrir aqui, ó. Nas atividades anteriores, as multiplicações eram feitas com números menores ou iguais a 10. Para isso, você deve ter usado as tabuadas, tabelas de multiplicação. Agora, acompanhando com atenção os dois exemplos seguintes, veja o que ocorre quando em um dos fatores houver 2 ou 3 algarismos. Então, pessoal, só para lembrar, algarismo, para quem não lembra, algarismo é a nomenclatura que nós damos aos números, tá? Cada número nós chamamos de algarismo. Número do 0 ao 9, um algarismo. Do 10 até o 99, o algoritmo. Do 100 até 999, 3 algarismos, tá? Então, algarismos são os números, só para refrescar a memória de vocês. Vamos continuar aqui. Na cidade de Feira de Santana, distante aproximadamente 116 quilômetros da cidade de Salvador, um artesão local produz vasos de cerâmica. Então, olha aqui, né, o artesão produzindo vasos de cerâmica. Olha aqui que está escrito, ó, olheiro faz um vaso de barro. Então, ele está construindo um vaso de cerâmica, tá bom? Vamos continuar aqui no raciocínio da matemática. Em um só dia, ele fez 24 vasos. No dia seguinte, outros 24. Com isso, quantos vasos ele fez nos 2 dias? Então, o livro vai estar trazendo para vocês aqui. Deixa eu só voltar, pessoal, para um pouquinho só. Deixa a Dani ver aqui, pronto. O livro está trazendo para vocês aqui algumas soluções, algumas interpretações, algumas continhas que vocês podem estar fazendo para responder isso que ele está perguntando. Então, ele está perguntando aqui, ó. Em um só dia, ele fez 24 vasos. E no dia seguinte, outros 24. Com isso, quantos vasos ele fez nos 2 dias? Então, o que o probleminha quer saber? Quantos vasos o olheiro fez em 2 dias? Nós sabemos que apenas um dia, ele fez quanto? 24 vasos. E no outro dia, mais 24. Então, a primeira solução que nós podemos trazer para esse probleminha é a continha de adição, ó. 24 em um dia, mais 24 no outro dia. Então, ó, aqui nós temos um dia, 2 dias. E nós podemos fazer a adição, ó. 4 mais 4 é igual a 8. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, nós vamos saber o quê? Que em 2 dias ele fez um total de 48 vasos. Não é isso que está mostrando aqui? Essa é a primeira solução, primeira continha, então, que pode estar fazendo.
Mas também tem uma outra maneira que é mais fácil, e mais prático de se fazer, que é por meio do quê? Por meio da multiplicação. Então eu posso, ao invés de usar a continha de adição, a continha de mais, eu posso estar usando o quê? A continha de vezes. Então como que eu posso fazer? Aqui não fala que em 2 dias, né, ele fez nos 2 dias, né, aqui ó, nos 2 dias ele fez 24 vasos. Então como que eu posso fazer, ó, 2 dias vezes o 24. Eu posso estar fazendo essa continha de multiplicação. Aí você vai me perguntar: "Nossa, professora, mas a tabuada do 2 vai até 2 vezes 10? Como que eu vou saber quanto que é 2 vezes 24?" Então espera um pouquinho que nós vamos começar a aprender sobre isso agora. Então vamos lá. Pode ir para a página 162, que a professora aqui vai mostrar para você de que forma que você pode estar fazendo essa multiplicação, para poder descobrir quanto que vai dar 2 vezes o 24. Então aqui nós temos uma continha de multiplicação. Então o que que ela fala? Ó, como 24 é igual a 20 dezenas, né, 2 dezenas, que é igual a 20, mais 4 quê? Unidades, não é isso? O número 24, se eu for decompor, se eu for desmanchar esse número, como que fica? 20, que é 2 dezenas, mais 4, que é 4 unidades, que vai dar o quê? 24. Então, o que que ele fala? Ó, como 24 é igual 20 mais 4, determinamos o dobro de 4, depois o dobro de 20 e adicionamos o resultado. Veja o esquema, não precisa ficar preocupados. Ele vai dar um exemplo para você aqui. Então, o que que ele fez? Ele montou uma continha, né, a professora, de multiplicação. Então, ela colocou lá a dezena e a unidade. E aí, então, o que que acontece? Quantos vasos ele estava fabricando por dia? 24, não é? Então, eu coloco 4 na unidade e o 2 na dezena, porque 2 dezenas é igual a 20. Então, esse 2 no dezena representa o número 20, certo? Então, em um dia aqui, nós sabemos que ele faz 24 vasos. Só que lá no probleminha ele quer saber quantos vasos ele faz, quantos vasos ele fez em 2 dias. Então nós vamos dobrar, nós vamos colocar os 2 dias aqui, embaixo lá da unidade, e vou colocar o sinal de vezes, que é o sinal da multiplicação. E vou passar o tracinho embaixo para começar a fazer a minha continha, tá? Então, nós vamos perguntar: o que que nós vamos precisar? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam memorizar a tabuada? Então, por isso que eu venho pedindo para vocês estudarem a tabuada, tá? Porque agora vocês vão começar a fazer continha de vezes, conta de multiplicação. Então, precisa saber a tabuada. Então, o que que acontece? Enquanto vocês não memorizaram a tabuada, vocês vão pegar aquela tabuadinha, aquela tabelinha de tabuada na mãozinha de vocês. E vocês vão ver na tabuada, ó, quanto que é 2. Deixa eu até trocar de cor para mostrar para vocês melhor. Só um minutinho. Vou pegar o amarelinho. Quanto que é 2 vezes o número 4? Quanto que é 2 vezes 4, pessoal? 2 vezes 4, quanto que é? 8. Então, vocês vão colocar quem aqui embaixo? Da unidade, que vocês estão perguntando para a unidade, né? Ó, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, vocês vão colocar o número 8 aqui, embaixo da unidade, tá?
E aí, vocês vão fazer a pergunta para quem? A pergunta lá para a dezena, né? Quanto que é 2 vezes o 2? Mas na verdade é 2 aqui? Na verdade não, né? Na verdade aqui nessa dezena nós temos o 2 que representa 2 dezenas. Então o que que ele quer dizer? Que é 2 vezes o 20. Então eu vou pegar o zero que está aqui da dezena, né, para eu ter um 20 aqui, eu não teria que ter um zero? Eu vou colocar o zero aqui embaixo do 8, certo? E vou perguntar novamente. Como o zero já está aqui, eu vou perguntar: 2 vezes o 4, 2 vezes o 2 é igual a 4. Então, eu vou colocar esse 4 aqui embaixo da dezena, tá? Mas eu não posso colocar ele aqui do ladinho do 8 de jeito nenhum. Ele tem que vir aqui embaixo, na perguntinha lá da casinha da dezena. Deixa eu trocar de cor aqui, porque eu acho que esse amarelinho, vocês não estão vendo muito legal. Espera um pouquinho. Deixa eu só apagar, quero arrumar, porque eu quero que vocês visualizem bem visualizadinho. Espera aí, vamos arrumar tudo aqui. Ó, deixa eu colocar aqui a canetinha. Então vamos lá. 2 vezes 4 é igual a 8, tá? Pronto. 2 vezes 2. Tá certo isso? Não, porque não é 2 vezes 2. É 2 vezes 20. É 2 vezes 2 dezenas. Então, como é uma casinha de dezena aqui, eu vou pegar o zero do 20 e vou colocar aqui embaixo, tá? Como o zero do 20 daqui está aqui embaixo, então agora que eu vou fazer a pergunta, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. E eu não posso colocar ele aqui em cima. Eu tenho que colocar ele aqui embaixo, do lado do zero. Porque olha que número que vai se transformar. Que número que vai virar aqui na casinha da dezena? O número 40, né? Porque, ó, 2 vezes o número 20 da dezena, quanto que dá, ó? 20 mais 20. Quanto que é 20 mais 20? 40, não é isso? Zero mais zero é igual a zero. 2 mais 2 é igual a 4. Então, dá a mesma coisa que dá aqui, tá? E aí, depois de feito isso, ter achado aqui todos os números da multiplicação, nós vamos fazer uma continha de mais. Então, nós vamos colocar o mais aqui em cima do 4 e vamos somar do tracinho para baixo, ó. 8 mais zero é igual a 8. 4 mais nada é igual a 4. Então, quanto que será o resultado? 48. Esse método aqui que a professora está ensinando para vocês, pessoal, nós chamamos, deixa eu até colocar ele em destaque, ó. Nós chamamos de método longo, tá? Vocês não precisam apavorar, porque o livro só está mostrando para vocês que existe essa possibilidade aqui, a da multiplicação do método longo, tá? Mas tem uma outra maneira de se fazer a multiplicação também, ó, que é o método curto. Tá vendo? Aqui ela fala, ó, podemos ainda diminuir um pouco o cálculo por meio do seguinte, desculpa, vamos ler de novo. Podemos ainda diminuir um pouco o cálculo por meio do seguinte algarismo. Então, nós podemos também fazer esta continha daqui pelo método curto, tá? Então, como que ela está mostrando para a gente aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só fazer isso. Faço aqui e pego a canetinha aqui. Vamos ver como que ela fez a mesma continha com o método curto, tá? Então, o que que ela fez, ó?
Vocês sabem que ele faz lá 24 vasos por dia, certo? Então, eu vou colocar aqui dezena, unidade, e vou colocar o número 24. Vou montar a continha, certo? Em quantos dias que ele quer saber que ele faz os vasos, total de vaso em quantos dias? Em 2 dias, não é mesmo? Então, eu vou colocar vezes 2 embaixo da unidade. Aí eu vou fazer a continha, tá? Vou fazer a continha agora no método curto. Como que eu faço? Pego a tabuada e vou perguntar. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 2 é igual a 4. E que número que fica aqui? 48. É o mesmo o resultado que dá aqui do método curto? É o mesmo resultado que dá do método longo? Sim! Aí vocês vão falar: "Ah, mas professora, você falou que a gente não podia falar, hã, 2 vezes 2 era igual a 4". É que no método longo, que é esse primeiro método aqui, ele quer que vocês compreendam, que vocês saibam que, na verdade, aqui não é um 2, aqui são 2 dezenas, né. É mais uma questão para vocês entenderem, né, aonde que vai para onde vai esse zero aqui da dezena. Para onde que vai o número 20, tá? Mas eu como professora, eu acredito que esse método curto aqui é o método mais fácil, é o método mais usado, então é o método que a gente vai usar por enquanto, tá? Algumas vezes nós até vamos fazer algumas continhas aqui do método longo, que é esse método aqui, para vocês terem noção de como faz, para saber direitinho, né? Para se algum dia ver essa continha, vocês falarem, nossa, mas eu nunca ouvi falar. Para vocês conhecerem que existe essa maneira também. Só que a maneira mais utilizada na multiplicação é o método curto, tá? Ó, então, ó, 2 vezes 4, que é igual a 8. Aí depois ela foi, ó, 2 vezes 2 dezenas, que são 4 dezenas, que fica então 48, tá? Se está um pouquinho confuso, calma, não tem problema. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando direitinho na lousinha, tá? Isso aqui a gente está apenas reconhecendo, tá bom? Então vamos prosseguir. Ó, aqui ela está dando um outro exemplo, quer ver? Agora, veja essas outras situações em que um dos fatores é maior que 99. Apresenta 3 algarismos. Fátima mora em um conjunto residencial, formado por 3 prédios. Cada prédio tem 132 apartamentos. Com isso, quantos apartamentos existem no conjunto residencial em que Fátima mora? Então, ela trouxe aqui a primeira solução, ó. Como são 3 parcelas de 132, pode-se determinar o triplo de 132, isto é, 3 vezes o 132. Para fazer esse cálculo, o número 132 é decomposto da seguinte forma. Então, nós vamos decompor os números. Lembra, ó, 2 unidades, 30 dezenas, né? 3 unidades que dá 30 unidades que dá 30. Oh, desculpa, pessoal. 30 unidades que é igual a 3 dezenas e 100 unidades que é igual a uma centena, tá? Ó, 2 unidades, tá aqui. 30 unidades, que é 3 dezenas. E 100 centenas, que é igual a 100 unidades, que é igual a uma centena. Então, ele decompôs os números. Ela desmanchou o número. Isso daí é só para vocês lembrarem como que se decompõe, como se desmancha o número, tá? Vamos ver o que ela vai mostrar da continha. Ó. Depois, calcula-se o triplo de cada parcela. E, finalmente, adiciona-se os produtos. Veja o esquema. Então, o que ela fez? Ó, vamos lembrar como que é a multiplicação do método longo. Então, vamos lá. 132
que é a quantidade dos apartamentos, tá? Vezes 3. Não foi isso? Ó, 3 prédios, tá vendo aqui? Então, 3 é o quê? É uma unidade. Então, eu vou colocar ele embaixo da unidade. Lembrando que sempre que eu vou montar a continha, opa, eu tenho que começar a colocar os números sempre pela unidade. Não pode nunca esquecer isso. O melhor é sempre colocar as letrinhas aqui em cima para não se perder, tá? E aí eu vou fazer uma continha de multiplicação, uma continha de vezes. Vou colocar o vezes aqui. Essa minha continha vai ser a continha do método longo, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para a tabuada. Aqui é a fileirinha da unidade. 3 vezes 2. Quanto que é 3 vezes 2? Consulta lá. É igual a 6, certo? Agora eu vou fazer a pergunta para quem? Vou fazer a pergunta para a dezena. Posso pôr a resposta da dezena aqui na fileirinha da unidade? Não, eu tenho que ir na fileirinha de baixo, tá? Então vamos lá. Aqui, nessa fileirinha da dezena, esse 3, ele representa o numeral 3 só? Não, ele representa o quê? 3 dezenas, que é igual a quem? A 30 unidades. Então, aquele zero que estaria aqui no número 30, eu vou colocar ele aqui embaixo do 6, porque seria, né, o zero aqui, ó. Seria como se fosse a unidade, tá? Como eu já peguei o zero aqui da minha dezena, do 30, e já trouxe aqui, agora eu posso perguntar para a tabuada, ó. 3 vezes 3, quanto que é 3 vezes 3? Consulta lá. É igual a 9. Muito bem. E aí, eu já fiz a primeira, já descobri aqui, ó, o resultado da unidade, já coloquei o resultado aqui. Já perguntei para a dezena, já coloquei o resultado da dezena aqui. Agora eu vou perguntar para quem? Para a centena. No método longo, eu posso colocar o resultado da centena aqui? De jeito nenhum. Eu vou fazer uma casinha para a centena aqui embaixo da dezena, tá? Aí eu vou perguntar, ó, lá na centena, 3 vezes 1, tá certo? É 1 aqui na centena? Não. O que que representa esse 1 na centena? Representa 100 unidades. Então, quantos zeros que tem lá no 100, pessoal? 2, não é? Então, eu vou pegar um zero, vou pôr aqui. Vou pegar o outro zero do 100 e vou pôr aqui. E aí, então, depois que eu já usei aqui os 2 zeros do 100 que estaria aqui, né? Já coloquei aqui embaixo que eu vou fazer a pergunta, ó. 3 vezes 1 é igual a 3. Pronto, eu já encontrei a multiplicação dos 3 números da unidade, que está aqui, da dezena, que está aqui, e da centena, que está aqui. Agora, então, eu vou fazer o tracinho e vou fazer a conta de mais. Então, eu vou somar. 6 mais zero é igual a 6. 9 mais zero é igual a 9. E 3 mais nada é igual ao quê? A 3. Qual que é o produto, então? Qual que é o produto final? 396. Não é isso? É isso mesmo. Agora, aqui, ela já está mostrando. Essa é um método longo, então, como nós acabamos de falar, tá? Agora, aqui, vamos deixar aqui, ó, método longo. Agora nós vamos falar sobre a multiplicação que você vai mais utilizar, porque é o jeito mais fácil para se fazer. Você vai ser, oh meu Deus, tá que tá hoje, hein? Tô que tô, pessoal. Ó,
Então, o que que você vai fazer? Ela está mostrando para você, ó, no método curto, ó. Quem que você vai perguntar? Primeiro para a unidade. 3 vezes 2 é igual a 6, correto? Já sei o resultado da unidade. Aí você vai perguntar depois para quem? Para a dezena, tá? Esse é o número 3. Ele representa só o número 3? Não, ele representa 3 dezenas. É como se fosse o número 30. Você já sabe isso, tá? Então você não vai precisar fazer o método longo, porque você já sabe que esse número que está no meio aqui, ele representa a dezena. Então você pode perguntar: 3 vezes 3 é igual a 9. Põe o 9 aqui. Já perguntou para a unidade? Já perguntou para a dezena? Agora você vai perguntar para a centena. 3 vezes 1, quanto que é? 3. Então, quanto que vai ficar o produto final aqui? 396. Esse resultado do método curto é o mesmo resultado do método longo? Sim, é o mesmo resultado. Tá vendo? A professora e o livro só trouxe o método longo para você ter conhecimento de como se faz a multiplicação do método longo, tá? Mas nós vamos trabalhar mais com o método curto, tá bom? Então vamos continuar. Vamos praticar então isso que eu estou falando para vocês, tá? Ai, professora do céu, pelo amor de Deus, mas eu não sei se eu entendi. Calma, nós vamos praticar. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Se preciso for, eu faço videozinho com a luzinha. Não se preocupem, é treinando que nós vamos entender direitinho, tá? Então vamos lá. Lembrando que daqui para frente nós vamos fazer do método curto, tá bom? Vocês só vão perguntar para os números. Só que tem que lembrar o que significa cada número quando a continha estiver montada. Então, vamos vir aqui para o exercício. Ó, um grupo de professores organizou um passeio com alunos da turma do terceiro, quarto e quinto ano. Eles conheceram uma fazenda que tem criação de animais e uma horta. Para essa excursão serão usados 3 ônibus com capacidade para 42 lugares. 42 lugares cada um. Então, se todos os lugares forem ocupados por alunos e professores, quantos passageiros serão transportados? Responda seguindo o que se pede. Calcule o total de passageiro usando a adição. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer nessa situação problema vai ser com a continha do quê? De adição. Continha de adição, a continha de mais é uma novidade para vocês? De jeito nenhum, né? Então vamos fazer essa continha aqui? Vamos montar essa continha? Primeira coisa, vamos entender o que o problema pede, tá? Então vamos lá. Quantos, quantos ônibus vão ser usados? Ó, para a excursão serão usados 3 ônibus, tá? Então nós já sabemos que vão sair 3 ônibus. E esses 3 ônibus têm quantos lugares, pessoal? Ó, 42 lugares. Então nós já sabemos que são 3 ônibus com 42 lugares. Agora nós vamos entender a pergunta. Qual é a pergunta? Ó, se todos os. Deixa eu até grifar para vocês não esquecerem a pergunta. Se todos os lugares forem ocupados por alunos e professores, aqui a pergunta, ó, quantos passageiros serão transportados? Então a pergunta é: quantos passageiros serão transportados? Aí você vai falar para mim, mas como é que eu vou saber? Vamos entender o que o problema está falando. Ele não está falando que lá tem 3 ônibus e cada ônibus tem 42 lugares e que os lugares vão ser todos ocupados.
Então, é só nós somarmos a quantidade de lugares pela quantidade de ônibus. Então, quantos ônibus são? 3. E quantos lugares? 42. Então, que conta que eu vou fazer aqui, ó? 3, deixa eu trocar aqui. 3 vezes o número 42. Então, vocês vão fazer uma conta, não é de multiplicação, é uma conta de adição, ó. 3 vezes o número 42 e vão somar, tá? Adicionar, juntar, fazer uma continha de mais. Faz essa continha de mais aí e coloca o resultado, né? Descobriu o resultado, coloca a resposta para mim, ó. Qual que vai ser a resposta? O total de passageiros transportados serão tananã, tananã. Então, lembrando, é uma continha de mais, ó. Vocês vão colocar 3 vezes o número 42, mas não é na multiplicação, é na adição. Como que vai ficar, hein? Hã? Vamos lembrar lá quando a gente estava fazendo os exercícios lá na tabuada, para eu chegar no resultado final. Vamos? Vamos tentar fazer? Então vai, pois nós vamos corrigir amanhã. B. Use o esquema seguinte para resolver o cálculo anterior, que é esse aqui, por meio de uma multiplicação. Fique atento ao resultado da multiplicação da unidade pelo algarismo da dezena. Então, aqui sim, nós vamos fazer uma conta de vezes, uma conta de multiplicação. Ó, unidade, dezena, centena, tá? Do número 42, quem é a unidade? 2. E quem é a dezena? O 4. O que significa esse 4? 4 dezenas é igual a 40 unidades. Então, eu já sei que esse 4 ele significa 40, tá? Eu já sei isso na minha cabecinha. Eu não vou utilizar o método longo, onde eu tenho que levar o zero. Eu vou utilizar o método curto. Eu só vou perguntar os números para a tabuada para poder chegar no resultado final. Então, o que vocês vão perguntar para a tabuada? Sempre pergunta para a tabuada, primeiro, o número da unidade. Então, vocês vão perguntar aí para a tabuada de vocês. Vão consultar. Quanto que é 3 vezes 2? Confere lá. Coloca aqui. Quanto que é? Já descobriu a unidade. Agora vocês vão perguntar para a dezena. Quanto que é 3 vezes o 4? Quanto que é 3 vezes 4? Vê o resultado lá e coloca aqui, tá? Como é um método curto, vocês vão poder colocar um número do lado do outro. Se fosse aquele método longo, aí vocês não poderiam, né? Teria que colocar o zero embaixo, mas não é. Depois do dia da correção, eu até mostro como ficaria por conhecimento, mas não é o cálculo que vocês vão fazer, não é a multiplicação que vocês vão trabalhar agora. Vocês vão trabalhar com o método curto, tá? Só conferir. 3 vezes 2, coloca o resultado aqui. 3 vezes o 4, coloca o resultado aqui, tá? Só isso. E aí vocês confirmam se o mesmo resultado daqui foi o mesmo resultado daqui. Vamos ver se vai ser o mesmo número? Depois vocês conferem e no dia da correção nós também iremos conferir. Então vamos continuar. Aí nós vamos para a página 165. Vamos lá. Observe com atenção a forma como Camila multiplicou 5 por 31. Então, multiplicou, conta de multiplicação, conta de vezes. Então, aqui a Camila, ela fez o método longo, tá? É o método longo que vocês vão trabalhar? Praticamente não, nós vamos trabalhar pelo curto, esse aqui. Mas vocês precisam saber o método longo. Então, vamos lembrar? Ó, 3 vezes. Então, vamos lá. Unidade, dezena. Sempre é importante nós colocarmos essa nomenclatura para você não se perder. A gente sempre começa por quem? Pela unidade. Então vamos.
5 vezes 1 é igual a quanto? Vê na tabuada. 5. No método longo, ela já achou a resposta da unidade. Agora ela vai achar a resposta de quem? Da dezena. No método longo, eu não posso pôr a resposta aqui. Eu tenho que vir aqui embaixo da unidade. Então, vamos lá. Que número que é que representa esse 3 aqui da dezena? Qual é o número? O número 30, não é mesmo? O número 30, vamos pensar aqui o número 30. Ó, quem é a unidade do número 30? O zero. Então, eu vou colocar aqui o zero na fileirinha da unidade, ó, embaixo do 5. O zero que representa o quem? O 30 daqui, né? E aí você vai perguntar, 5 vezes o 3, quanto que é 5 vezes 3? 15. E a Camila colocou aqui. Depois ela passou o tracinho, colocou um mais e fez a continha de adição. Ó. 5 mais 0 é igual a 5. 5 mais nada é igual a 5. 1 mais nada é igual a 1. Qual que foi o resultado? 155, tá? Esse é o método do longo que a Camila utilizou, tá bom? Então vamos lá. Juntamente com um colega, leia com atenção e responda ao que se pede. Então, você vai ler com um adulto, tá bom? No número 31, o algarismo 1 vale uma unidade. O algarismo 3 vale 3 dezenas. Quantas unidades valem essas 3 dezenas? Então, vamos lá, pessoal. O que vocês vão fazer, ó? Nós temos aqui, ó. Quanto que é 3 dezenas? É igual a quantas unidades? É igual a 30 unidades, certo? 3 dezenas é igual a 30 unidades. E aí? O que vocês teriam que fazer aqui, ó? Se a gente fosse decompor esse número? O zero seria aqui como se fosse a unidade. E o 3 seria aqui a dezena. Então, quanto que vocês vão colocar aqui? Praticamente respondi, né? Quantas unidades valem 3 dezenas, pessoal? Quantas unidades tem 3 dezenas? Ai, 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 hein? B. Nessa multiplicação, cadê aqui? Nessa multiplicação, qual é o significado do número 150, pessoal? Qual é o significado? Aqui, ó. Qual que é o significado do 150 aqui? Na multiplicação, o que significou esse 150 aqui? O que será? Olha e analisa. Ele é a resposta de quem, pessoal? Vamos pensar? Não vou responder, na correção eu falo, porque eu quero que vocês pensem. Ó, o 5 é o resultado de quê aqui? Olha e pensa. O que significa esse 5 aqui? É o resultado do quê? E o 150? Por que ele está aqui? É o resultado de quê? Pensa nessa resposta, elabora ela para mim. Na correção nós vamos falar sobre ela, tá? C. Resolva a mesma multiplicação, mas usando o algoritmo. Então, o que nós vamos fazer? Essa multiplicação que a Camila usou do método longo, essa daqui, vocês vão fazer a mesma aqui, porém vocês vão utilizar o método curto, tá? Vocês já sabem que esse 3 aqui significa 30, tá? Então não precisa fazer toda essa função aqui do método longo. Então vocês vão fazer praticamente rapidinho o método curto. Então como que fica? 5 vezes 1, resultado aqui. 5 vezes 3, resultado aqui, tá? D. Converse com o colega e em dupla
Sobre qual dos cálculos você acha o mais fácil? O do item anterior, que é esse, ou do que foi resolvido, ou desculpa, do item anterior, que é esse aqui, né? Nós fizemos agora, ou do que foi resolvido pela Camila, que é esse aqui. Pessoal, vamos relembrar? Tia Dani falou que tem duas maneiras de fazer a multiplicação. Essa aqui é a maneira do método longo, tá? Essa é a primeira opção. E nós temos a outra maneira, que é uma maneira mais prática, mais rápida, do método curto. Você viu as duas opções aqui. Qual que você acha que foi mais fácil? Essa que você fez, a do curto, ou a do longo que a Camila fez? Qual que você acha? Escreve aqui embaixo para mim que eu quero saber, ó. Longo, que é essa, ou curto, que é essa. Lembrando que os dos dois jeitos está correto, tá? Então vamos continuar. Agora, para finalizar o livro, vocês vão para a página 166. O que vocês vão fazer? Ó? Complete as operações da multiplicação indicando o produto. Para isso, use um dos dois métodos mostrados anteriormente, tá? Então, nós temos dois métodos, lembra? Método longo, método curto. Então, o livro está pedindo para você escolher qual método você vai fazer. Eu, quanto professora de vocês, eu sugiro que vocês façam o método curto, tá? Só que para fazer o método curto, vocês não podem esquecer que esse número que fica aqui é o número da dezena. Então, que ele representa 30, 50, depende do número que tiver, tá? Ele tem lá a representação de quantidade de dezena, tá? Mas em unidades, se nós pensarmos nesse número aqui em unidades, sempre vai ter um zero ou um número maior, tá? Mesma coisa se tiver centena. Se tiver, de repente, um 7 aqui, tá? Nós sabemos que o 7 na casinha da centena, ele equivale a 7 centenas, tá? Então, se nós colocarmos esse 7 em unidade, ele vai ter mais 2 zeros aí. Vocês não podem só esquecer, quando a gente utiliza o método curto, é, o que significa cada número, tá bom? Então, vamos voltar lá. Vocês vão treinar agora. Vocês vão pegar a tabuada de vocês, pega aquela a tabelinha da tabuada e vão fazer as continhas de multiplicação. Sugiro que vocês façam pelo método curto, tá? Então, como que vocês fazem pelo método curto? Ó, unidade, dezena. Escreva esse número para vocês não se perderem. Eu nunca, numa continha, posso começar pela dezena. Nunca, se eu fizer isso, a minha continha corre o risco de dar resultado errado. Sempre, sempre, qualquer continha é pela unidade. Então, vocês vão pegar a tabuada do 3 e vão perguntar: 3 vezes 2 é igual a... Põe o resultado aqui. Agora, vocês vão perguntar para a dezena. 3 vezes 3 é igual a... Vão colocar o resultado aqui na frente, tá? Um número do lado do outro, certo? Depois, vocês a mesma coisa vão fazer com a tabuada do 2. Unidade, dezena. Vai perguntar para quem primeiro? Unidade. Então, vamos lá. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? Consulta aí. Coloca aqui. Depois, para quem que você vai perguntar? Para a dezena. Ó. 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1 na tabuada? Vocês vão colocar aqui. Que vocês vão ver que vai dar um resultado aqui, né? De dezenas. Mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Unidade, dezena. Primeiro para quem vai perguntar? Para a unidade. E depois para a dezena. 2 vezes 2, coloca aqui. 2 vezes 4, coloca aqui, tá? Aí vocês vão vir aqui com números de 3 algarismos. Então, ó, unidade,
dezena, centena, tá? Vamos continuar com a multiplicação do método curto. Vou lá na tabuada do 3. Vou perguntar primeiro para quem? Para a unidade. 3 vezes 3 é igual a... Põe o resultado aqui, embaixo da unidade. 3 vezes 1 é igual a... Põe o resultado aqui, embaixo da dezena. 3 vezes 1 é igual a... Põe o resultado aqui, embaixo da centena, tá? Vamos ver que número que vai dar aí o produto final. A mesma coisa aqui, aqui e aqui. Lembrando de sempre começar pela unidade, tá? Faça esse treininho com a multiplicação. E para finalizar, vamos ver o que o número 4 está pedindo para vocês fazerem. Ó. Felipe mora no campo, em um sítio distante, 41 quilômetros da cidade mais... Bom, vamos começar de novo. Felipe mora no campo, em um sítio distante, 41 quilômetros da cidade mais próxima. Ele planta várias hortaliças e tem horário de levar a colheita para essa cidade todos os dias. E aí, deixa eu ver. Espera um pouquinho. Essa aqui, vocês vão parar aqui, porque aí essas próximas perguntas vão ser para a próxima aula. Tia Dani não colocou o slide que eu quis ir devagar hoje com essa questão da multiplicação. Então, aqui o 4 não faz agora, que mediante a pergunta do 4, nós vamos fazer os próximos exercícios na próxima aula, tá? Então, vocês vão realmente parar por aqui, certinho? E aí, terminando o exercício número 3, vocês vão pegar o caderno de tarefa e vai escrever lá, ó, a data de hoje, né? Hoje é dia 18/6, então vocês vão colocar lá em cima no caderno de tarefa, ó. 18/6 e vai colocar. Copie e estude a tabuada do 1, 2, 3, 4. Então, vai copiar no caderno. Tabuada do 1, do 2, do 3 e do 4. Além de copiar, tem que estudar, pessoal, precisa memorizar. Tá vendo que nós estamos entrando com as multiplicações aí? Então, tem que falar com a tabuadinha, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. E vai falando com a tabuadinha até a do 4, tá? Então, é essa a nossa aula de hoje. Quem ainda está com um pouquinho de dúvida na multiplicação, calma, vou fazer um vídeo, vou mandar mais atividades nesse sentido. Se está muito, não conseguiu mesmo, assim, nem entender nem um pouquinho, fala para a mamãe mandar um áudio para a professora, tá? Para a professora saber como que vocês se saíram nessa aula de hoje, tá bom? Mas nós ainda vamos falar mais sobre isso. Aguarde a próxima aula. Ó, beijão, até amanhã. E lembrando que amanhã é dia de correção, tá? Então, beijo, até mais. Tchau, tchau.